Iniciando nossa aula sobre racionalização do denominador. Dessa vez ainda vamos trabalhar raízes, só que agora de uma maneira diferente. Vocês viram nas últimas aulas que a raiz de 2 é um número irracional. E por ele ser irracional, a gente vai usar aproximadamente. Raiz de 2 é uma das raízes mais usadas, ela é igual a 1,41, 42, 13, 56, 29 reticências. Ou seja, ele é infinito e sem dízima periódica. Por motivos de contas mais complexas que verão futuramente, vão acontecer alguns tipos de raiz quadrada fazendo certos tipos de operações. Exemplos: 1 dividido por raiz de 2, 5 dividido por raiz quadrada de 3, 17 dividido por 3, raiz quadrada de 10, menos 6 dividido por raiz quadrada de 17, 7 dividido por 3 mais raiz quadrada de 2, 4 menos raiz quadrada de 5, 11 dividido por 7 menos raiz quadrada de 21, 100 dividido raiz quadrada de 41 mais 23. E existem inúmeros tipos de frações desse modo, com raízes quadradas. O que temos diferente aqui é que a raiz quadrada está aparecendo no denominador. Ou seja, a gente tem um número racional no numerador, enquanto no denominador a gente tem um número irracional. Se você somar um número racional com irracional, a resposta ainda é um número irracional. Nosso trabalho hoje será deixar de ter um número irracional no denominador, ou seja, eu vou fazer de alguma forma que as raízes quadradas sumam do denominador das frações, mas elas vão subir do denominador, mas continuarão aparecendo no numerador. Vejamos como a gente vai fazer isso. Como a gente vai racionalizar o denominador? Primeiramente, temos que lembrar uma propriedade do número 1. Ele, na multiplicação, é chamado de elemento neutro. Aí vocês podem pensar, o zero não é elemento neutro? Zero é elemento neutro em relação a sinais. Nem é positivo e nem negativo. O zero também é um elemento neutro da adição e da subtração. Já na multiplicação, o zero não é elemento neutro. Quem é o elemento neutro é o número 1. Pois, se você pegar um número, por exemplo, 9, e multiplicar por 1, a resposta no final não muda, continua sendo 9. Ele é neutro porque ele não faz nada de alterar a resposta. Se eu tiver um número negativo e multiplicar por 1, ainda teria uma resposta negativa. Menos 61. Se eu pegar a raiz quadrada de 2, que é um número irracional, e multiplicar por 1, que é o elemento neutro da multiplicação, ainda terei raiz quadrada de 2, ela não altera. E se eu tiver uma fração e multiplicar por 1, ainda vou ter a mesma fração. Agora vamos colocar mãos à obra, o que a gente vai ter que realmente fazer hoje. Eu tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 2. É um número racional no numerador e um número irracional no denominador. E eu quero usar a multiplicação por 1 de alguma forma que a raiz quadrada de 2 não apareça mais. Pelo menos não no denominador. Entendam o seguinte, vocês sabem, se eu pegar um número e dividir por ele mesmo, a resposta é 1. Então eu posso dizer que no lugar do 1, eu coloquei a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. E isso, se eu dividir, continua sendo 1. Então, aqui eu mudei o número 1, mas eu não mudei a resposta. Ainda continuo tendo o meu valor inicial. Agora, como eu troquei 1 por a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2, eu tenho agora a multiplicação de frações. Aqui a gente multiplica 1 vezes 2, e no denominador a gente multiplica a raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2. Com isso a gente vai ter 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, por ser a mesma raiz, ela vai ficar ao quadrado. Aqui vem o pulo no gato nesse tipo de conta. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado, aqui a gente já estudou que a gente vai poder cancelar o 2 e cancelar a raiz. Aí o que vai sobrar? Raiz de 2 no numerador, não vai mudar, mas no denominador não vai ter mais a raiz quadrada de 2, vamos ter só 2. Com isso, eu termino minha racionalização no denominador. Ainda existe a raiz quadrada, mas a raiz quadrada que antes estava no denominador, agora não aparece mais no denominador, somente no numerador. Olhem só o que parece mais simples para você.
O que é 1 sobre raiz de 2? 1 dividido sobre 1,41, 42, 13, 56, 24. A gente já viu que a raiz de 2 é esse número aproximado. Será que isso é mais fácil, dividir 1 por esse número, ou pegar esse número infinito e dividir por 2? Pode parecer que trocar 1 por 2 faça a conta ser mais difícil, mas para eu poder dividir o 1 por essa dízima periódica, eu deveria igualar as casas decimais. Só que 1,41, 42 tem infinitas casas decimais, então não teria como igualar inicialmente o 1 para poder começar a dividir. Enquanto aqui, 1,41, 42, 43, eu já posso tentar começar a dividir. Eu já teria uma aproximação mais próxima do resultado real. Na verdade, esse tipo de conteúdo era mais usado antigamente quando não se tinha calculadoras científicas, onde deveria fazer contas manuais. E contas manuais é mais fácil pegar um número infinito e dividir do que pegar um número inteiro e dividir por algo infinito. E a racionalização também é usada muito em vestibulares e em provas. Então vocês têm que ver isso, porque muitas vezes vocês vão ter contas que vocês vão fazer vários passos, mas no final vai aparecer um número dividido por uma raiz quadrada. E a alternativa não vai aparecer dessa forma. Vai aparecer, a maioria das vezes, dessa forma. Outro exemplo. 5 dividido por raiz de 3. Eu quero que, de alguma forma, a raiz quadrada de 3 suma do denominador. Multiplicar por 1, a gente já viu que a gente vai trocar esse 1 por outra coisa. Então, vamos apagar isso. Entenda o que a gente vai fazer. Como raiz de 3 é o número que está no denominador, a gente vai multiplicar tanto a parte de cima como a parte de baixo por também raiz de 3. E raiz de 3 sobre raiz de 3, se eu dividir, é 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, esse número que vai aparecer aqui depende de qual denominador que a gente vai ter em forma de raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou outras formas. Aí, o que vai acontecer aqui? 5 vezes raiz de 3 é 5 vezes raiz de 3. Deixa ele junto. Raiz de 3 vezes raiz de 3 no denominador, a gente vai ter raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aqui, de novo, a gente tem ao quadrado, a gente vai poder cancelar o 2 com a raiz. Vamos ter ainda no numerador 5 vezes raiz quadrada de 3. E no denominador só vai sobrar o 3, porque cancelamos a raiz e a potência. E pronto, não há mais nada o que fazer. 5 sobre 3 são números primos. Você pode dividir, você vai ter um número decimal. Mas normalmente em provas ficará dessa forma aqui mesmo. 5 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3. Vamos fixar isso. Posso ter uma fração negativa com uma raiz quadrada no denominador. Aí perceba, o denominador tem um 3 e o raiz de 5. Quem eu vou usar na multiplicação é só a raiz quadrada. É só ela que eu quero sumir. O 3 não precisa sumir. Poderia ficar ali sem nenhum problema, porque o 3 é um número racional. Multiplicando, menos 2 vezes raiz de 5, que são os numeradores, a gente vai ter menos 2 vezes raiz de 5. Menos por mais, menos, não muda o resultado. Agora, 3 raiz de 5 vezes raiz de 5, o 3 vai continuar, e o raiz de 5, como aparece duas vezes, ele vai ficar ao quadrado. E aqui no denominador é onde a gente vai poder cancelar o 2 pela raiz. Sobrará no numerador menos 2 raiz quadrada de 5. No denominador vai sobrar o 3 multiplicado o 5 que saiu de dentro da raiz. E 3 vezes 5 a gente tem a conta ainda para ser feita. Vamos ter menos 2 vezes raiz de 5 dividido por 15. E aqui encerramos essa racionalização. Agora, para exemplos como esse, 1 dividido por 3 mais raiz quadrada de 2, a diferença nesse caso é porque o raiz de 2 está sendo somado a um valor racional, não multiplicado. Se tivesse multiplicado, era da maneira anterior. Aqui a gente vai ter que usar uma forma diferente, baseado no que a gente já viu. E para isso vamos ter que trabalhar os chamados produtos notáveis. Os produtos notáveis são esses tipos de conta, conteúdo visto no fundamental. Mas não se preocupe, você não vai ter que decorar todas essas fórmulas que aparecem aí. A única que a gente vai ter que se focar aqui é na diferença de dois quadrados. É ela que vamos usar para esse conteúdo. O que é ela? Vamos tentar entender. Eu tenho dois termos, o 3 e o raiz de 2, elas estão sendo somadas. Para eu poder usar a diferença de dois quadrados, eu vou fazer uma multiplicação.
com esses mesmos valores. Só que no lugar de ter uma conta de mais, eu vou ter agora uma conta de menos. E a multiplicação dessa forma que a gente tem dois termos de um lado e dois termos do outro é multiplicar elemento por elemento. Aqui o 3 multiplica por 3, dá 9. E o mesmo 3 multiplica por raiz de 2. Então dá menos 3 vezes raiz de 2. Agora, o raiz de 2 que está à esquerda, ele também vai multiplicar pelos dois termos à direita. Raiz de 2 vezes 3. É 3 vezes raiz de 2 positivo. E raiz de 2 vezes raiz de 2, um é positivo, outro negativo. Fica menos. Raiz de 2 ao quadrado. Agora o que vai acontecer? Percebam que eu tenho 3 vezes raiz de 2, tanto uma versão positiva como uma versão negativa. Um número menos ele é cancelado, dá zero. Então isso aqui e isso aqui serão cancelados. Sobrará 9 menos 2. Já que a raiz quadrada de 2 é elevado ao quadrado, vamos cancelar a raiz, a potência. Só que ainda falta fazer 9 menos 2, 7. É essa propriedade que vamos usar. Vamos colocar em prática esse produto notável. Eu tenho 1 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3. Como eu tenho uma soma, eu não posso multiplicar direto tanto o numerador e o denominador pelo raiz de 3. Mas ainda vai ter a multiplicação. Percebo que o número que eu vou colocar no numerador e o denominador é o mesmo que está no denominador inicial. Só que eu vou mudar o sinal. Se era mais aqui, eu vou colocar menos na hora que eu vou colocar os valores à direita. Multiplicando a fração. 1 vezes 2 menos raiz de 3, repete esse número enorme, 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo eu tenho os mesmos números, só que inicialmente ele é positivo e na outra parte ele é negativo. A gente vai fazer o produto notável. Como é que a gente vai botar esse produto notável? Vamos multiplicar termo por termo? Vai dar muito trabalho. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o primeiro 2 elevar ao quadrado. Pegar o segundo termo, raiz de 3, também elevar ao quadrado. E entre eles vai ficar o sinal de menos. Bem direto, bem rápido. Os dois termos, eu vou pegar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. E eu sempre vou colocar menos. Com isso a gente vai ter, vamos repetir o numerador. 2 ao quadrado é 4. Vamos repetir o sinal. E aqui novamente a gente vai cancelar o quadrado e a raiz quadrada. Vai sobrar só 3. No denominador, 4 menos 3 é uma conta que eu ainda posso resolver. Então a gente repete o que está em cima, o numerador. 4 menos 3, 1. Mas se tivermos o denominador 1, ele não precisa aparecer na fração. Basta deixar só o numerador. Então nossa resposta final é 2 menos raiz quadrada de 3. Encerramos essa racionalização. Outro exemplo para fixar. 1 sobre 6 menos raiz de 5. Tem uma raiz quadrada no denominador e ela está sendo subtraída de outro valor. Com isso, a gente vai pegar essa fração e vamos multiplicar. Como 6 menos raiz de 5 um sinal negativo entre eles, uma subtração, a gente vai escrever tanto no numerador e no denominador como positivo. Assim, a gente vai ter no numerador 6 mais raiz de 5. O denominador será os dois termos ao quadrado, 6 ao quadrado e raiz de 5 ao quadrado, e entre eles a gente vai botar o sinal de menos. 6 mais raiz quadrada de 5, vamos continuar repetindo, a gente não pode somar porque é um número racional para um número irracional, eles não podem ser somados da maneira que estão. 6 ao quadrado é 36, repete o menos. E 5 ao quadrado, elevado ao quadrado, cancelamos a potência, e cancelamos a radiciação, sobrando assim somente 5. Ainda temos uma subtração para ser feita. Repetimos o numerador, 36 menos 5, 31, e aqui é um caso que não há mais nada que fazer. 31 é um número primo, não tem como mais simplificar, está aqui a nossa resposta final. Espero que consigam fixar esse conteúdo.
Me avise em qualquer dúvida. Até a próxima.